A aula pública de hoje discute a formação das elites africanas. Neste programa, gravado na Unifesp, em Guarulhos, quem fala sobre o assunto é Melvina Araújo. Doutora em Antropologia Social e professora da Unifesp, Melvina é organizadora do livro Cultura Afro-Brasileira, temas fundamentais em ensino, pesquisa e extensão. A recente eleição no Quênia deixou dúvidas sobre a política do país. A votação para presidente foi marcada por acusações de fraudes e manipulações. A violência e a participação de elites no processo fez a comunidade internacional discutir como oligarquias atacam os direitos dos cidadãos. No entanto, estereótipos e clichês atrapalham as análises sobre o funcionamento dos países africanos. Mas, afinal, como superar o senso comum sobre a miséria e as ditaduras na vida política na África? Como são formadas as elites africanas? O caso do Quênia. As elites tradicionais africanas são aquelas elites formadas a partir de princípios como já disse, tradicionais, de princípios que têm relação com as culturas locais, com os costumes locais, com as hierarquias que cada grupo tem para si mesmo, né? Cada linhagem, cada grupo familiar vai ter suas regras hierárquicas, suas regras de dar status sociais. Com o advento da colonização e, junto com a colonização, a entrada dos missionários, e por que eles são importantes, os missionários? Porque, nesse processo de colonização da África, as missões cristãs, sejam elas católicas ou protestantes, assumiram um papel fundamental, que era o papel de levar a chamada civilização europeia, a chamada civilização ocidental, para esses novos povos que estavam sendo colonizados. Então, eles levaram, por exemplo, cada missão, em cada lugar que chegava, geralmente instalava o quê? Uma escola, uma igreja e um dispensário médico. Esses são os três eixos de fixação de cada uma dessas missões. E a escola era fundamental, porque era na escola que eles conseguiam ensinar alguns princípios que esses colonizadores queriam que essas populações nativas tivessem, que eles adquirissem. Então, a educação para o trabalho, por exemplo, era um ponto fundamental. Em alguns lugares, a educação dada pela maior parte dessas missões se limitava a uma educação para o trabalho. Era uma educação muito rudimentar. Noutros casos, nós temos uma educação escolar, eu não estou falando da educação de maneira mais ampla, mas da educação escolar, ela se estendia um pouco mais. No caso do Quênia, a gente tem um processo em que a população queniana nativa se apegou extremamente à questão da educação, tomou isso como algo muito precioso, algo que as pessoas queriam muito ter. E isso por uma série de razões. Primeiro, porque, coincidentemente, já no início da colonização, no final do século XIX, começo do século XX, o Quênia passou por algumas catástrofes naturais, né, pelas grandes secas. Essas grandes secas causaram muito estrago, muitas mortes, muita fome, e teve uma questão que foi bastante difícil de ser tratada, que os grandes homens, ou seja, os líderes tradicionais africanos, que tinham em suas terras muitos dependentes, e eles acabaram expulsando esses dependentes das suas terras para preservar
os alimentos que eles tinham que eles tinham armazenados, né, que não eram muitos. Então, essa população acabou sendo expulsa e foi errando em busca de outras oportunidades. E a questão da terra, a posse da terra, a possibilidade de ter acesso a uma terra é algo absolutamente fundamental para os Kikuyu, que é o grupo com que eu faço a pesquisa mais propriamente, assim como para outros grupos vizinhos da região central do Quênia, da região do Monte Quênia. Para quem não sabe, o Quênia fica na África Oriental, né, já ali perto do Oceano Índico, então, do outro lado do Atlântico, que a gente está mais acostumado a pensar em África Ocidental, que está aqui do ladinho do Atlântico, está na outra ponta da África, né? Bom, então, sendo muito importante essa questão da terra, essa população que foi expulsa acabou ficando sem ter a possibilidade de trabalhar com a terra, a não ser que ela se empregasse em fazendas que, nesse contexto, estavam sendo ocupadas pelos colonos brancos. Então, nós temos uma boa parte desse contingente que foi expulso pelos grandes homens, que vai ser absorvido no trabalho para os colonos europeus, vai ser absorvido também em algumas atividades nas missões, e em outras atividades dos colonizadores, como, por exemplo, a construção de estradas, de ferrovias, as minas, o trabalho doméstico, enfim, uma série de outras atividades. E, ao fazer isso, essas pessoas acabaram percebendo que a educação era fundamental, porque elas poderiam ter acesso a um outro tipo de status que elas não teriam enquanto pobres, enquanto despossuídos da terra. E, nesse sentido, eles foram galgando cada vez mais passos em busca de ter sempre mais conhecimento escolar. Isso foi tão importante que, por exemplo, em 29, quando acontece a grande controvérsia da circuncisão, que foi o momento em que houve uma disputa entre algumas missões protestantes e alguns nativos quenianos em torno da questão da circuncisão, ou seja, esses missionários queriam proibir a realização da circuncisão feminina, enquanto os nativos, ou uma parte deles, pelo menos, se recusava a abrir mão dos seus costumes nativos. Como a questão endureceu, aí, para falar de maneira bastante geral, acabou tendo uma fricção entre esses grupos e eles acabaram se dividindo. Mas eles saíram dessas igrejas e fizeram o quê? Fundaram novas igrejas, as igrejas chamadas independentes, as igrejas africanas independentes. Junto com essas igrejas, foram fundadas também escolas. Então, nós temos assim, as escolas estão sempre vinculadas às igrejas, sejam elas as missões europeias e algumas americanas também que foram, ou as igrejas nativas, as igrejas independentes africanas. E, a partir daí, esses jovens que começam a ser formados nessas escolas começam a questionar uma série de elementos, entre eles a própria colonização. Porque, por incrível que pareça, o questionamento da colonização não veio das elites tradicionais. Porque as elites tradicionais, principalmente quando se diz respeito às colônias britânicas, elas tinham uma relação de proximidade muito maior com os colonizadores que em outros casos.
Por quê? Porque, no caso das colônias britânicas, existia o governo indireto. O governo indireto ele faz o quê? Ele dá ao chefe nativo mais poder do que ele tinha antes, porque ele passa a ser um interlocutor entre o agente colonial, o governo colonial e os outros nativos que estão sob sua jurisdição. E é nesse sentido, então, que esses outros jovens educados nas escolas das missões, que não têm esse poder, não têm esse status, e, ao mesmo tempo, aprendem uma série de novas regras, de formas de configuração do Estado, as ideias do que é uma nação, eles vão se empoderando e tomando lugar, tomando a voz dessas outras que poderia ter sido das elites tradicionais. Então, eles são. E o que é mais interessante de ver, que no caso, sobretudo do Quênia e de outras colônias britânicas, é que esses nativos escolarizados eram muito mal vistos, porque eram vistos como uma aberração, porque eram tidos assim, eles não são nem nativos, nem são europeus. Então, eles não são nenhuma coisa nem outra, e eles não eram bem vistos nem por um lado nem por outro. Mas, por outro lado, eles conseguiam transitar nesses dois campos. E é assim que eles conseguem organizar um projeto de independência que está vinculado a um projeto de nação que vai tornar possível a independência. Agora, Melvina Araújo responde pergunta do editor de Ópera Mundi, Haroldo Cereza. Normalmente, quando a gente discute ou ouve falar da política africana, existe um certo lugar comum que é explicar os conflitos políticos e muitas vezes os conflitos violentos por conta da etnia, das questões étnicas de cada território. Como é que isso funciona no caso do Quênia e qual é a origem dessa explicação? Por que a gente pensa assim? No caso das ex-colônias britânicas, eles levam para elas um modelo que é um modelo do próprio Reino Unido, que é esse modelo de separar as etnias. Então, você separa, você tem os irlandeses de um lado, os gauleses de outro, os ingleses de outro, e eles transportam esse modelo para suas colônias. Então, eles chegam no Quênia, eles criam etnias que não se pensavam enquanto tal. E criam as reservas nativas, e criam separações entre essas etnias. E lá, além disso, a gente tem a questão da guerrilha Mau Mau, que foi uma guerrilha fundamentalmente kikuyu, que é o grupo majoritário do Quênia. A guerrilha Mau Mau, que surgiu em grande medida em torno de questões territoriais, porque essa população estava, desde o final do século XIX, foi perdendo acesso à terra, e essa situação se agravou ainda mais no imediato pós-Segunda Guerra, quando chegou uma nova leva de colonos europeus na região central do Quênia, que tem as terras mais férteis do mundo, diga-se de passagem. Ali, uma parcela desses kikuyus, que era de pequenos proprietários, também foi expropriada das suas terras. E aí tem uma virada. Por quê? Porque antes eles acreditavam que aqueles outros kikuyus sem terra eram amaldiçoados. Eles deviam ter quebrado alguns tabus, deviam não ter feito alguns dos rituais que eles deveriam ter feito para os seus ancestrais. Então, por isso eles não tinham terra. Mas, quando acontece esse novo fato de uma única vez, em que eles perdem também suas terras, eles pensam, espera aí,
a questão aqui é diferente. Não é uma questão de ser amaldiçoado. Agora, nós também somos sem terra, porque vieram esses outros colonos e tiraram essa terra de nós. E aí, isso dá... bom, é o estopim para a guerrilha. A guerrilha, apesar de ser chamada no singular, muitos autores, muitos historiadores vão dizer que, na verdade, não houve uma guerrilha, mas foram vários movimentos, ao mesmo tempo, reivindicando as mesmas coisas. Reivindicavam o quê? Reivindicavam as suas terras, a saída dos colonos, a saída dos elementos não africanos do Quênia. Eles queriam o Quênia para os africanos. Né? Então, nesse processo, o governo colonial veio com toda a força para tentar reprimir. E as outras populações de outras etnias sofreram muito também com essa repressão. E o que eles fizeram? Num primeiro momento, eles culparam os Kikuyu por isso. Então, houve aí... uma questão étnica que é muito importante, porque os Kikuyu foram acusados de serem os responsáveis pelas mazelas pelas quais passavam todos os outros. O Kenyatta vai ter um papel fundamental num processo de apaziguamento dessas disputas. Por quê? Primeiro, ele foi acusado pelo governo colonial de ser o chefe da guerrilha Mau-Mau. Acusação que ele nunca assumiu, ele nunca disse que ele era chefe. Aliás, ele sempre negou ser o chefe da guerrilha, mas, apesar disso, ele foi condenado como sendo o chefe da guerrilha Mau-Mau a 9 anos de prisão, ficou preso esses 9 anos, e, quando ele saiu da prisão, ele conseguiu juntar alguns outros líderes que eram de outras etnias e construir um projeto de nação que tornou possível a independência do Quênia. E esse projeto está todo vinculado a pessoas dessa nova elite, ou seja, todos eles de pessoas que passaram pela educação escolar, que frequentaram as escolas das missões, sejam elas das igrejas independentes ou das missões cristãs que se instalaram durante o período colonial.